Exaustonomia. Você conhece esta palavra? Imagino que você está pensando em procurar no dicionário. Eu também procurei e constatei que ela não é dicionarizada, mas ela existe. As palavras foram criadas para expressar signos, darem nomes a seres, situações, sentimentos. É o caso de saudade. Se alguém pergunta de chofre o que é saudade, é comum a gente se embaraçar na resposta, mas todos nós sabemos descrever a situação da vida que é o referente da palavra saudade. A música de Edilson Barros, por exemplo, diz que saudade não é simplesmente palavra, é um consumir-se quando amamos. Bonito, né? O mesmo ocorre com amor, liberdade, felicidade. São palavras difíceis de conceituar, mas fáceis de explicar. Mas então, e exaustonomia refere-se a que coisa, a que sentimento, a que situação? Ouvi a palavra de um garoto de 8 anos e foi com ele também que aprendi o seu significado. Desde então, adotei essa palavrinha no meu vocabulário. É que por causa da pandemia da Covid-19, as escolas suspenderam as aulas presenciais e as transferiram para o ensino remoto. Então, no terceiro mês de isolamento social, falei por telefone com o garoto e perguntei como estava se sentindo. A resposta que ele me deu foi: estou com exaustonomia. Ora, diante desta expressão, eu pensei de imediato que se tratava de um desses erros da linguagem oral, tão comuns, ainda mais vindo de uma criança. Mas eu me enganei. O fato de ser uma criança é precisamente o que lhe conferiu a condição para sentir e expressar da melhor forma uma situação vivida por ele. E ele me explicou: a escola está mandando eu fazer muita coisa, muitos deveres. Fico no computador assistindo aula virtual e depois tome lá um monte de atividades. Por isso estou com exaustonomia. Depois que desliguei o telefone, fiquei matutando sobre a situação das crianças obrigadas ao ensino remoto, né? Obrigadas a permanecer por horas em frente ao computador ou ao celular, acompanhando explicações da professora ou do professor. Pensei nas crianças em que as famílias não têm computador nem internet de alta potência. E o mobiliário da casa? Fiquei pensando, a cadeira, a mesa de estudos, a luminosidade e o ambiente afetivo em casa, as relações com irmãos e pais, tios e agregados. Tudo isto e outras coisas mais não interferem nos estudos remotos? Uma criança de 8 anos já tem condições para estudos à distância? Ela já conquistou a autonomia necessária para se guiar nos livros, na escrita, na elaboração do pensamento, sem a ajuda presencial de uma professora ou de um professor? Eu sei que do lado de lá da tela, professora e professor se esmeram para dar o melhor que podem. Por trás desses profissionais está a instituição escolar, pública ou privada. Tanto o Estado, que banca a escola pública, como as empresas educacionais não estariam mentindo para a sociedade com essa substituição de aulas presenciais por aulas remotas? Pais e mestres, sim, nós mesmos, não estaríamos tentando enganar nossa própria consciência? Mais grave ainda é pensar que estamos permitindo que nossas crianças sejam obrigadas a tais esforços que muitas vezes mutilam ao invés de fortalecer o corpo e o espírito, como é o dever da praxis educativa. Imagino que ao Estado interessa mostrar que tudo está funcionando direitinho. Às empresas educacionais interessa manter a aparência e as mensalidades. E pais, mães, professores e professoras, por que concordamos com tudo isso? Enquanto todos encenamos uma normalidade impossível, as crianças sofrem de exaustonomia.
obrigadas a extensas atividades virtuais, sozinhas ou acompanhadas por pessoas que não são professoras, fatigadas pela repetição de gestos maquinais, exauridas em esforços intelectuais para os quais não tem base mental formada ainda, e saudosos das brincadeiras e da desafiante companhia das outras crianças, nossas crianças vão sofrendo de exaustonomia. Imprimindo esse tipo de sofrimento sobre nossas crianças, não estaríamos realizando o exato oposto do mistério educativo? Não estaríamos todos nós envolvidos numa trama de massacre dessas crianças, principalmente das mais pobres? Não estaríamos transferindo para as novas gerações a exaustão que sofremos em nossas extensas jornadas de trabalho? Exigir das crianças um grau de autonomia para o qual não estão maduras não é atropelar sua formação física e espiritual? A exaustonomia significa precisamente a soma de exaustão por cansaço e fadiga e autonomia cobrada de quem não tem maturidade para tal. Aprendi isto num diálogo com uma criança de 8 anos, o que me fez pensar em nome de quê e de quem estamos sacrificando a infância das novas gerações. Qual é o propósito de tudo isto e que tipo de pessoas queremos que nossas crianças se tornem? Pense nisso.